Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso culto lá de segunda-feira. Pastor Alexandra, que bom que você está aqui de volta, viu? Demorou, mas você chegou. Eita glória! Deus é fiel, né? Sempre eu, quase de Ele é volta, viu? fiel. Estou aqui no friozinho, gostosinho, mas já estou aqui. Semana passada nós não tivemos culto, quinta-feira a pastora Alexandra estava voltando já para a França, então nós ficamos sem a internet, nós cancelamos o culto online. E é como se tivesse uma eternidade que nós não tínhamos feito mais culto online. Então, assim, eu estava com muita saudade de estar aqui, de vocês, meninas, pastora Alexandra de Semana, lógico. Mas é mais do que do culto online, de estar aqui na presença do Senhor com meus irmãos em comunhão, que é o que mais, assim, me dá alegria de estar aqui com cada um de vocês. Então, pastor Alexandre, eu vou estar aqui passando aqui um salmo, lá em Salmo 106. Amém. Que está lá em 106, o versículo 1, diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, Ele é a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja bem os teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozijes com a tua herança. Então, eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, com os irmãos, bem-aventurados aqueles que oram, que adoram o Senhor, porque muitos, no momento, não têm mais essa oportunidade de estar regozijando ao Senhor. E eu só quero que a gente ore pelos irmãos também lá de Santa Catarina, pela situação que está passando lá no momento, está muito triste, e muitos dos nossos irmãos se foram, e nós temos ainda o privilégio, a oportunidade de estar aqui orando ao Senhor, regozijando na presença dele. Então, vamos estar orando aqui já para a gente estar iniciando o nosso culto. E é isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por tua presença, amado Espírito Santo. Eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, Pai amado, reunidos contigo, Senhor Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, que é mais que bem-vindo aqui, Senhor. Nós necessitamos da tua presença aqui entre nós, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, onde dois ou mais se encontram, Senhor, no teu nome, o Senhor já se faz presente, eu já te agradeço a tua presença. Pai amado, neste momento eu convoco a presença dos teus santos anjos aqui neste culto, Senhor, que venham estar selando, Pai, essa sala aqui no Google Meet, selando, Pai, cada aparelho, telefone, computador, Pai, dos meus irmãos, Pai, que não venha ter nenhum um distúrbio, Pai, nos computadores, nos eletrodomésticos, Pai amado, que o inimigo não tenha acesso, Pai, a essa sala. Cancelo toda a retaliação, toda a repreensão do inimigo, todo espírito de distração cai por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo essa sala, abençoo os meus irmãos, abençoo a vida da apóstola, Pai, que aqui se encontra, que eu creio, Pai, que a palavra que a tua filha irá trazer, Pai, vem diretamente do teu trono, Senhor, e nós abençoamos ela, Pai, desde já, que ela venha ser boca de Deus, Pai, neste culto online. Eu já te agradeço, Pai, e repreendo todo o mal dessa sala, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Alexandre, tem mais alguma coisa para estar passando para os irmãos? Amém. Então, eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz, né? Juntamente agora com minha família, que estava um pouco distante por um ano, e voltando aqui, muita alegria mesmo, mas o Senhor tem o controle de tudo. O que a gente tem que fazer é sempre ouvir a voz do Senhor, né? Quando Ele está na frente, quando ele dá o comando, a gente obedecer, tudo dá certo, tudo acontece, e Deus abre portas, é Ele que abre portas, é Ele que fecha as portas, Ele tem o controle de tudo. Basta que a gente se submeta à palavra do Senhor e submeta à vontade do Senhor na nossa vida. Amém? Então, estou muito feliz, né, que a apóstola Eliana aceitou o nosso convite, né, uma pessoa assim do reino. Estamos muito felizes mesmo que ela tenha aceito esse convite.
e espero encontrar com elas aqui na Europa, em nome de Jesus, que programando para setembro, mas isso é conversa para mais tarde, irmão. Então, agora, eu quero dizer que abaixo do Senhor Espírito Santo, não é? A gente passa toda a autoridade para a senhora, em nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Então, por favor, apóstolo Viana, pode falar. Shalom, shalom, amados. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Meu coração está tão regozijante diante do Senhor, porque a gente consegue sentir a alegria do Espírito Santo, porque como povo de Deus, né, a gente sente assim um carinho enorme por vocês que estão assim tão longe, né, a gente está separado territorialmente, mas de saber que são irmãos em Cristo, a gente já ama demais, e a gente já começa a ver assim a movimentação dos anjos das nações. Nós somos muito ativados com as nações, porque nós temos esses chamados, a gente viaja muito como conferencista. Então, assim, a gente já consegue sentir a presença dos anjos, os anjos das nações começam a se movimentar, e é uma glória, um regozijo muito grande. Então, eu agradeço grandemente, agradeço a pastora Fabiana, a pastora Alexandra por esse convite, e eu costumo dizer, assim, que antes mesmo de vocês nos convidarem, já estava marcado na agenda celestial, porque tudo isso é do Senhor, não é verdade? Então, essas conexões é o próprio Pai que faz, e é Ele que nos capacita. Estávamos realmente agendados para a semana passada, mas eu devo dizer, pastora Alexandra, que quando a senhora me deu esse retorno, esse feedback, que não haveria tempo de voltar para a Europa, de certa forma, abriu um espaçozinho da minha agenda para algo que eu precisava muito de fazer aqui. Então, eu falei, tudo coopera para o bem daquele que crê. Nós tivemos um dia de batismo aqui maravilhoso, até tem pessoas aqui na sala já que a gente enviou o link, o batismo nas águas, foi uma presença muito grande do Espírito Santo, foi algo assim tremendo. Então, nós nos regozijamos muito com vocês, é um prazer enorme estar aqui, e eu gostaria de orar agora para que nós começássemos, amém? Querido Deus e Pai, nós te damos toda a liberdade, Senhor, Espírito Santo, nosso Senhor, nosso amado e precioso Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui neste lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem e toma o teu lugar de direito. Que o Senhor já esteja baixando os céus sobre as nossas cabeças, sobre essa sala de oração, sobre essa igreja, sobre o corpo de Cristo. É o Senhor que nos conecta, é o Senhor que chamou cada pessoa, é o Senhor que destravou, que desbloqueou todo o empecilho, toda a trava para que cada pessoa estivesse aqui. E há de continuar desbloqueando e destravando na vida daqueles que o Senhor ainda quer conectar a esta sala de oração. Nós cremos no poder sobrenatural do Senhor, nós cremos que a mão do Senhor de poder já está estendida sobre cada um, que o Senhor já liberou os teus anjos de cura, os teus anjos ministradores, os teus anjos pessoais, os teus anjos que o Senhor já destacou para esse momento reservado para o Senhor. Então nós queremos chamar a tua presença real para este momento. Senhor, liga agora, conecta a nossa mente, a mente de Cristo, a palavra que o Senhor escolheu para cada um de nós, porque muitas vezes, Senhor, nós já entramos com os nossos paradigmas e preconceitos, querendo ouvir algo que venha de respaldo e de encontro à nossa necessidade, mas a maior necessidade que nós temos é o Senhor que conhece. O Senhor é conhecedor das nossas causas, aquelas que estão dentro das nossas entranhas, dentro dos nossos ossos, e que muitas vezes nem nós sabemos. O Senhor nos sonda e nos conhece de uma forma que nem nós conhecemos. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dá agora discernimento e entendimento, que as nossas mentes agora estejam cativas à palavra do Senhor, e em qualquer confronto que a palavra venha trazer para cada um de nós, que o nosso questionamento seja, Senhor, o que tu queres falar comigo nessa noite? Senhor, o que é que eu preciso deixar no altar do Senhor? O que é que o Senhor quer me ensinar? Então, que essa palavra venha, Pai, nesta noite, para cada um de nós como um bálsamo, que ela venha achar guarida nos nossos corações, e que seja de acordo com a vontade soberana do Senhor. No nome santo e glorioso do Cordeiro, nós já te agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos?
Então, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 9. Livro de Lucas, no capítulo 9, e nós vamos ler apenas 3 versículos. Eu achei muito interessante porque todas as coisas do Senhor, né, colaboram, e o louvor, o segundo louvor, ele falou muito de andar na direção do Senhor, e ele falou, eu quero seguir o Senhor, e isso tem tudo a ver com a nossa mensagem. E eu estava aqui pensando, eu falei, Espírito Santo, como tu és maravilhoso, como o Senhor nos conecta desde o momento em que há o convite, que há uma aceitação, que há uma conexão, tudo já começa a colaborar, a ser linkado, e é assim que o Senhor faz conosco, e é por isso que nós temos que ter a nossa mente aberta de entender que aquilo que o Senhor coloca diante de nós não é coincidência, não é mensagem errada, não é provocação, mas é o próprio Deus falando conosco. E presta atenção, porque a palavra fala conosco, os sinais seguirão aqueles que creem, e muitas vezes nós estamos precisando de uma resposta, nós estamos precisando de um destravar nas nossas vidas, mas o Senhor sinaliza, e se Ele não nos der 3 ou mais sinais, a gente não acredita, porque nós temos essa tendência a resistir. Então, eu quero que você fique ligado no recado do Senhor dessa noite, amém? E a palavra diz assim, a palavra que está em Lucas, no capítulo 9, do verso 23 ao 25. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Então, aqui, queridos, nesse texto, a gente já começa com o Senhor falando para nós. Eu falei do louvor que fala andar na tua direção e te seguir. E aqui o Senhor já começa falando conosco. Se alguém deseja seguir-me. E aqui nesse texto, Jesus ele estava dizendo para os discípulos dele. E ele diz para cada um de nós nessa noite, ele fala para mim, Eliana, ele fala a pastora Fabiana, a pastora Alexandra, e cada um de vocês, ele fala, queridos, se você deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz dia após dia e caminhe após mim. Então é tão interessante, porque quando o Senhor já fala assim, negue-se a si mesmo e caminhe após mim, aqui, nesse versículo 23, ele já está nos confrontando, porque, digamos que Jesus passou na minha frente, nesse período que ele está caminhando ali na terra, e eu começo a olhar para os sinais e as maravilhas dele, e eu fico regozijada com tudo aquilo que ele está fazendo, e ali ele está falando para os discípulos, mas ele fala para mim hoje também. E aí ele fala, gostou? Você está achando sobremodo maravilhoso isso que está acontecendo aqui? Os sinais e as maravilhas, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o Senhor já começa nessa noite me confrontando. Mas como assim? Para seguir o Senhor eu já preciso me negar? Eu já preciso deixar o meu eu do lado e pegar a minha cruz? Esse é o recado do Senhor para mim, negue-se a si mesmo. Então, o que nós, como seres humanos, já podemos fazer um link aqui? Desde o início da criação do mundo, desde o jardim do Éden, com Adão e Eva. Queridos, a gente já pode observar uma guerra de vontades, uma guerra de egos, o ego da minha carne, a minha carne se sobrepondo, a carne de Adão e Eva se sobrepondo e o ego querendo levantar. E o recado que o Senhor traz para mim e para você nessa noite é que Ele está falando para nós sobre algo que é importante, crucial para a nossa salvação e o nosso caminhar, o seguir a Jesus. Jesus está falando conosco nessa noite de obediência, e obediência é um requisito definido por Ele mesmo para algo que eu quero almejar como filha, como serva.
Ele está falando para mim que a obediência é que vai me diferenciar dos outros. A obediência é que vai me colocar num lugar de destaque, diferentemente daqueles que não obedecem. Por quê? Se eu não obedecer, vai haver o que? Um desalinhamento. Isso que houve lá no Jardim do Éden foi um desalinhamento, porque nós, como filhos de Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Quando ele colocou ali Adão e Eva naquele jardim, ele estava linkando os dois com ele, um único fio, um alinhamento. E tudo que ele pediu foi: tudo isso aqui está à disposição de vocês. A única coisa que vocês não podem tocar é nessa árvore do bem e do mal. Mas foi o maior confronto. Eles tinham todo o jardim à disposição, mas eles quiseram exatamente o fruto proibido, porque já havia começado uma guerra da carne. Então, tudo na nossa vida, queridos, é uma questão de escolha. Eu escolho obedecer ou não obedecer. Eu escolho me render ou não render. E o que difere é a vontade, a minha vontade de uma ordenança divina. Quando eu tomo essa posição de falar: Jesus, eu quero te seguir, e de retorno eu recebo dele, como um líder, como um Senhor, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E ali eu já começo um confronto com a minha carne, com a minha vontade, mas eu preciso atentar que ele, como líder, está me dando uma ordenança divina. Então, o que eu preciso atentar? Que tudo nesta vida são portais. O mundo físico, ele caminha paralelamente com o mundo espiritual. E tudo que eu vou fazer, os caminhos que eu vou perfazer, as escolhas que eu fizer, as decisões que eu tomar, eu preciso entender que eu estarei adentrando em portais. Agora, eu preciso ter a consciência de saber que portais são esses, porque eu escolho entrar ou não. E aí entra o espiritual, porque eu preciso ter um discernimento de que portal é esse que eu estou adentrando. Então, tem muitas coisas que às vezes eu adentro em portais de forma despercebida, sem saber, e dando legalidade para Satanás agir na minha vida. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles entraram nesse portal da maldade, no portal do pecado, totalmente conscientes, porque ali foi falado para eles o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer. Mas muitas vezes eu adentro em algum portal que eu realmente estou na ignorância e não sei. Então eu preciso me render, eu preciso de ter consciência de onde eu estou colocando a planta dos meus pés e das escolhas que eu estou fazendo diante desse Deus. Lá em Gênesis 4:7, Deus falou com Caim antes dele pecar. Ele fala para Caim assim: Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muitas vezes o Senhor vira para nós e fala: Eliana, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso perseverar, eu preciso persistir, eu preciso orar, eu preciso ir para esse lugar de misericórdia, e eu preciso entender que aquilo não faz parte do plano do Senhor na minha vida, e eu preciso lutar para não entrar nesse portal. Então, os nossos desejos carnais, eles trabalham contra nós o tempo inteiro. Eles trabalham, além de ser contra nós, eles trabalham contra um propósito divino. Isso é que é mais grave, porque Jesus, queridos, ele não veio aqui apenas para remover a culpa e a nossa condenação do pecado, não. Ele veio para restaurar um propósito que era original. E esse propósito original, ele nada mais, nada menos fala do que obediência. Ele fala para nós de obediência. Então, obediência sempre será a causa dos nossos desalinhamentos. É como se nós pudéssemos ver, sabe aquele estádio de futebol, num grande jogo, numa grande final, que você chega e lá um telão enorme, aonde todos os anúncios que são lançados nele nos chamam a atenção. Por mais que você queira prestar atenção no jogo, os seus olhos estão voltados para aquele telão. E é como se nós pudéssemos ver constantemente, na história do nosso dia a dia, esse telão piscando para nós. Obediência
versus desobediência. Então, é um confronto da nossa carne que é constante, é um problema com a submissão. Quantos de nós têm problema com a submissão? E, normalmente, quando nós temos problemas com a submissão, nós temos problema com as autoridades dentro do nosso lar, o nosso primeiro ambiente, o nosso primeiro ministério, o lugar onde nós fomos gerados. Então, muitas vezes, nós temos problema com a nossa paternidade, nós tivemos problema de relacionamento, porque, normalmente, o nosso pai de sangue, é aquele que nos conecta com o território. O nosso pai de sangue é aquele que nos faz as nossas tendas alargarem e nos lança territorialmente. A nossa mãe é aquela que é responsável pela nossa conexão com o Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que nós não conseguimos nos submeter à liderança, mas é um problema de raiz, e nós precisamos buscar essas raízes nas nossas vidas para que nós tenhamos essa disciplina e esse entendimento de saber por que a nossa vida anda tão desalinhada diante do Senhor. E nós precisamos também, para conseguir chegar neste lugar, nessa consciência de obediência, nós precisamos entender que precisamos vestir, nos revestir da capa da humildade, porque o alinhamento, o nosso alinhamento com o Senhor, essa linha fina e tênue, ela começa com a obediência. Eu preciso me obedecer. Então, eu preciso me render a esse Deus, para eu vestir a capa da humildade, para eu entender que eu preciso começar nesse lugar de obediência, eu preciso entender que eu preciso me render. E nós trabalhamos muito, eu falo muito dos portais, e a gente trabalha muito com o portal das letras hebraicas. E aqui, quando eu falo em rendição, eu me reporto ao portal 10, que é o portal Iude, né, que ele fala muito da humildade, é vestir essa capa da humildade para você conseguir descer diante desse Deus e seguir a esse líder. E eu preciso também me anular. O Senhor não falou? Negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. O Senhor está falando para mim, Eliana, você precisa se anular. Você precisa, descer desse lugar de soberba, de egoísmo. Para você vestir a capa da humildade, você precisa se render, você precisa se anular. A anulação do meu eu. Então, negue-se a si mesmo. E aí você passa a ter aquela visão só do líder. Quando eu quero seguir um líder, eu preciso entender que eu tenho que agir na submissão. Então, eu anulo as minhas ações para que a minha visão seja totalmente, 100% focada no meu líder. Então, aqui entra o portal 11, que é o portal da letra CAF. Esse portal da letra CAF, querida, eles falam da transformação. Eu me rendo, eu anulo meu eu, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, então, venha me transformar, a ponto de eu conseguir, então, ouvir a voz dele e entender que ele é um Deus soberano e que eu posso, sim, me submeter a ele. E eu preciso também, para obedecer, eu preciso renunciar. O que eu preciso renunciar, gente? Para eu conseguir negar a mim mesmo, eu preciso renunciar às minhas próprias vontades. Eu preciso negar, eu preciso me render e eu preciso renunciar. Eliana, os teus sonhos agora não são maiores do que aquele que está à tua frente, te coordenando, te puxando, te alinhando. Então, renuncia aos teus sonhos, porque se os teus sonhos forem de fato do Senhor, no momento certo eles vão fluir. E aí, queridos, quando eu falo nessa renúncia, eu falo do portal Reche, que é o portal 20. Esse portal fala de submissão. Mas essa letra e esse portal, eles são tão interessantes porque eles têm duas vertentes. Eu tanto posso me sobrepor no meu egoísmo e na minha soberba, como eu posso conseguir ir a um outro extremo, que é uma rendição completa. Então, quando nós falamos de nome de eternidade e que a gente denota que tem um reche transliterado no nosso nome, nós já ficamos meio assim atentos, poxa, essa letra, ela tem duas vertentes. Eu tanto posso me exaltar na minha soberba, como eu posso ser totalmente rendido e submisso ao Senhor. Então, queridos, o Evangelho de Cristo, ele é uma mensagem de obediência. Tudo
na nossa vida começa com a obediência. Esse é o comando número 1. Se lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estivessem obedecendo a nossa vida, o nosso plano seria exatamente da maneira como o Senhor planejou, mas nós sabemos que tudo colabora para que o Senhor cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Então, o Senhor está nos chamando a atenção para essa obediência. E quando nós falamos de obediência, eu vou pedir a vocês agora, quem quiser abrir as suas Bíblias aí, em 1 Samuel, no capítulo 15, é um capítulo grande, nós só vamos fazer algumas menções e vamos mais passear por eles. Mas esse capítulo 15 de 1 Samuel, ele fala para nós da desobediência de Saul. Então, ele começa, eu vou ler os primeiros versículos e depois eu vou fazendo a referência de alguns outros. E ele começa falando assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Queridos, quando aqui Samuel era um profeta, e ele diz a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te rei. Nós conhecemos esta passagem, e nos capítulos anteriores, nós sabemos que naquela época, os profetas que eram conhecidos como videntes, eles eram como se fossem juízes sobre o povo. Eles julgavam as causas do povo, tudo que tinha para resolver, as pessoas se reportavam a eles. Então, o povo decidiu naquele momento ali que Samuel já era de idade avançada e que os seus filhos não estavam seguindo o mesmo caminho. Então, eles começam a apertar Samuel, que era o profeta, o vidente daquela época, como era conhecido, e eles começam a pedir um rei que viesse reinar sobre eles. E Samuel, nesse momento, ele tem um embate com o Senhor. Ele chega diante do Senhor e ele fala: como assim que esse povo está pedindo um rei? Eles estão me afrontando. E o Senhor fala para ele: Samuel, eles não estão afrontando a você, eles estão afrontando a mim, porque eles já têm um rei. Mas o Senhor concede, e o Senhor, então, permite que Samuel vá ungir Saul. E aqui era muito comum que os profetas caminhassem juntos com o rei, aonde eles orientavam esses reis em todas as suas atividades diárias, sobre a guerra, sobre a decisão que iria tomar, sobre ir para a direita, ir para a esquerda. E Samuel, então, caminhava juntamente com Saul, dando ali as instruções para ele. E aqui, então, o profeta Samuel, ele é enviado a Saul com ordens expressas, bastante específicas. E ele fala: Agag e todos os amalequitas, desde o menor até o maior, eles devem ser eliminados da face da terra. E o Senhor aqui no verso 2, ele deixa muito claro para nós, ele fala: eu castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, porque ele se opôs ao povo de Israel no caminho quando este subia do Egito. Queridos, quando o Senhor libertou o povo de Israel do cativeiro para a terra prometida, eles foram altamente perseguidos pelos amalequitas, que são descendentes de Esaú. A passagem que fala a guerra de Refidim, ela fala muito claramente para nós, e os amalequitas, eles eram muito covardes, porque normalmente eles atacavam pela retaguarda. Um inimigo que ataca pela retaguarda é um inimigo sujo, porque você enfrenta o seu inimigo de frente, você luta com ele cara a cara, espada com espada, e quando você vem pela retaguarda, você está mostrando um ato de covardia. Então, aqui nesse momento, Samuel, o profeta, ele fala de forma muito clara com Saul. Ele traz um recado do Saul e fala: o Senhor está te dando uma ordem como rei, para você ir para essa guerra, mas você deve eliminar todos os amalequitas e tudo o que pertence a eles. Então, é muito interessante que naquela época, quando o povo ia para a guerra, quando os vencedores, eles tinham direito a todos os despojos. Tudo que sobrasse daquela tribo, daquela família,
os que tivessem ganhado a guerra, eles poderiam se apossar daqueles despojos. Muitas vezes eram rebanhos enormes, muitas vezes tinham peças de ouro, de prata, de bronze, até mesmo, às vezes, poupavam algumas mulheres e algumas famílias, mas dessa vez o Senhor falou, eu quero que tudo seja eliminado. O que o Senhor está falando para nós aqui? Que se nós estivermos em obediência, muitas vezes nós mesmos tocamos em despojos que estão contaminados e que vai trazer praga para a nossa casa, que vai trazer contaminação para a nossa família, que vai trazer doença para a nossa família, mas nós não ouvimos, porque como seres carnais nós estamos interessados nos despojos, nós estamos interessados nas moedas de prata, então nós temos que atentar, porque aqui o profeta foi muito claro, e naquele dia então, o Senhor deu a vitória aos israelitas, e o Senhor prometeu que a memória de Amaleque, ela seria eliminada de toda a terra para todo sempre. O Senhor queria eliminar de forma pontual todos os amalequitas. Então, chegou o dia do juízo, e Saul e o seu exército, eles foram vitoriosos. A ordem era muito clara para destruir tudo. Mas, nesse caso específico, Saul e o seu exército intentaram no seu coração que o rebanho estava muito bonito, muito vistoso, e que eles poderiam, então, poupar esse rebanho para sacrifício. E também Saul intentou no seu coração poupar a vida do rei Agag. Mas nessa noite, um pouquinho aqui à frente, a palavra fala para nós, aqui a partir do versículo 11, que o Senhor fala, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas ordens, ou seja, Saul não me obedeceu. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Queridos, o profeta Samuel passou uma noite em claro, com seu coração entristecido, clamando ao Senhor. E aí Samuel madrugou, o Senhor o despertou cedo para ele ir ao encontro de Saul naquela manhã e anunciar. E ele chega então lá no Carmelo diante de Saul, e eis que Saul vem recebê-lo com alegria e tudo, e ele pergunta pela guerra, e ele pergunta como foi, até que o profeta Samuel então ouve um balido das ovelhas. Querido, o profeta é aquele que está altamente conectado entre os céus e a terra, completamente ligado ao portal Vav, ao portal 6, aquele que conecta céus e terra, é que ouve a voz de Adonai diretamente para trazer da terra. É por isso que o papel dos profetas no Antigo Testamento era e continua sendo até hoje muito forte, muito pontual, dentro do corpo de Cristo, porque o Senhor continua levantando profetas, aquele a quem ele vai trazer um recado direto do céu para o seu povo se alinhar e se atentar. Então Samuel pergunta a Saul, que balido é esse de ovelhas que eu escuto? Então Samuel diz para ele, então, o meu exército decidiu que aquelas ovelhas aquele rebanho estava lindo demais, então eles decidiram que nós poderíamos prestar um sacrifício e oferecer ao nosso Deus. Aí, queridos, vem o versículo 22, que é algo muito forte, que eu quero que você preste bastante atenção. Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Queridos, preste atenção na palavra do Senhor nesta noite. Quantas vezes nós nos assentamos à roda dos escarnecedores? Quantas vezes nós aceitamos o banquete de Satanás? Um prato de lentilhas já prevendo o amanhã e falando, não, amanhã eu ofereço nem 1, nem 2 cordeiros, nem 5 bois, eu ofereço um rebanho inteiro como sacrifício para o Senhor, ou seja,
Eu estou querendo negociar com Adonai. Eu estou querendo negociar com o meu Deus e dizer para ele: Pai, eu me assentei à roda do escarnecedor porque era conveniente para mim hoje. Eu precisava de ir lá fazer um social. Eu precisava de fazer um networking. Eu precisava, Senhor, de fazer um negócio. Eu precisava de falar da minha empresa. Eu precisava de fazer um negócio. Mas amanhã eu te oferecerei sacrifício de sangue. Mas o Senhor está falando nessa noite: queridos, eu não tenho prazer nos holocaustos do teu sacrifício, eu não tenho prazer na gordura dos carneiros, o que eu tenho prazer é na tua submissão, o que eu tenho prazer é na tua rendição e na tua obediência. Tudo que eu quero é a tua obediência, é um coração contrito e obediente a mim. Porque a tua obediência vai te colocar em lugares diferenciados. A tua obediência vai te colocar por cabeça e não por cauda. Não se venda por um prato de lentilhas. Ouça a voz de Adonai, ouça a voz do profeta. Convém obedecer a esse Deus e a se submeter a esse Deus. Que nós tenhamos um espírito completamente submisso a esse Deus, que as nossas práticas sejam voltadas para Adonai, para tudo aquilo que ele nos ensina como um princípio bíblico. Nós vivemos num tempo moderno, onde o mundo quer fazer-nos tragar muitas coisas e engolir muitos dogmas e muitos paradigmas, mas o Senhor está falando: queridos, os meus princípios não mudam, eles são imutáveis, eles são os mesmos desde o princípio até agora. Então, atenta para a minha voz, atenta para o meu chamado. O que importa é sermos aprovados diante do Senhor, o que importa é entendermos que a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. Então, o Senhor está falando para nós nessa noite: obedeça, obedeça, obedeça. E quando o Senhor fala de obediência, ele fala que ele nos implantou em vários lugares, e muitas vezes nós estamos dentro de um corpo de Cristo e dentro de uma igreja, e nós temos esse problema de relacionamento e de insubmissão, muitas vezes problema com paternidade, e nós falamos aqui muitas vezes, como Jesus nos convidou: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E lá dentro desse corpo, nosso líder, ele não precisa falar com essas palavras. Mas se nós entendemos que foi naquele lugar que o Senhor nos conectou, nós entendemos que nós também temos que negar a nossa vontade e entender que o Senhor colocou aquele líder como cabeça nas nossas vidas e sermos submissos a ele. E sermos humildes e entender o papel que o Senhor quer que nós venhamos a estabelecer ali dentro. Então, é tão interessante que quando o profeta Samuel vai ungir a Saul, o Senhor fala para o profeta: amanhã, mais ou menos nesta hora, eu vou enviar aqui aquele a quem você vai ungir. E nós sabemos, há uns capítulos atrás, que quando Saul sai à procura de umas jumentas da sua família que se perderam pelo caminho, se perderam pelo campo. E ele sai como um servo. Saul era até então um homem comum, um homem normal daquela tribo, da tribo de Benjamim. E ele sai naqueles caminhos, procurando aquelas jumentas, até que chegam num determinado lugar e o seu servo fala com ele que ali perto havia um homem de Deus, um homem que era voz de Deus, um vidente, um profeta. E então ele convida Saul: vamos até lá? E Saul fala: mas nós já não temos mais nada para oferecer, nós estamos de mãos vazias. Ou seja, nós nunca devemos chegar a um lugar, à casa do Senhor, diante de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, de mãos vazias. Nós sempre temos que ter algo para oferecer, algo espiritual ou algo material e físico, algo que o Senhor nos entregue, porque é uma conexão, é uma troca, é uma via de mão dupla. Um servo e um filho de Deus, um príncipe e uma princesa, nunca entra na casa do Senhor sem algo para que ele possa linkar e oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor, amém? E o servo vira para Saul e fala assim: não, mas ainda temos algumas moedas de prata, vamos lá e vamos oferecer. Então, quando Saul vai se aproximando à procura do profeta, o profeta já o vê, e ele já estava sinalizado, o Senhor já havia dito para ele:
Amanhã, nesta hora, virá, eu vou encaminhar aqui aquele a quem você vai ungir. E sabe o que é interessante, queridos? Que quando Saul, então, pisa naquela terra, ele pisa numa tribo de profetas. Saul era um homem comum, mas quando ele coloca os pés dele numa tribo de profetas, o que acontece com ele? Ele começa a profetizar. E o que eu estou falando com você nessa noite, queridos? Esta unção que você respeita é a unção que você vai carregar. A unção que você honra é a unção que estará sobre você. Se você, como corpo de Cristo, como filho e como servo, está congregando num corpo, numa igreja, num ministério, você precisa entender que você tem que se render, ser submisso, honrar aquelas autoridades, pois o que está sobre aquela autoridade virá sobre você. Profeta não era Saul. Saul não era profeta, mas Saul, ao pisar naquela terra, ele se torna um profeta e ele começa a profetizar. Então, receba isso para a tua vida, porque você há de receber aquilo que está sobre a autoridade a quem você tem honrado. Amém? Então, nós temos visto hoje, queridos, que as mensagens de fé que estão sendo passadas para nós, que estão sendo pregadas em todos os cantos, elas estão vindo mensagens sem obediência alguma, sem alinhamento algum. As mensagens que estão sendo ministradas hoje, elas estão falando de prosperidade sem obediência, elas estão falando da felicidade sem obediência, de prosseguir sem obediência, mas nós não temos visto exortação, nós não temos visto mensagens que falam para nós, ei, pegue a tua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz para você continuar a caminhada. Nós só temos visto mensagens nos mandando caminhar, mas nunca olhando para esse Deus como nosso Senhor e líder e salvador das nossas vidas, em submissão e obediência. E Deus está nos chamando para restaurar esse propósito original. E para o propósito original ser restabelecido, nós precisamos de um alinhamento à vontade soberana do Senhor. E esse alinhamento do eterno, ele vem através da obediência. Não há outra maneira de eu me alinhar com o Senhor sem estar em total rendição e obediência com Ele. Eu preciso ser submissa, eu preciso estar em rendição, eu preciso de estar em humildade, porque quando Ele fala para mim, negue-se a si mesmo, se eu não tiver esses atributos, se eu não tiver esses pré-requisitos, eu não vou conseguir descer e eu não vou conseguir olhar para Ele como meu líder, Senhor e Salvador. Então, quando o Senhor fala, pegue a sua cruz e me segue, Ele está falando, quem quiser me seguir, você quer seguir ao Senhor Jesus? Então, muitas vezes nós olhamos para essa cruz e nós ouvimos até mesmo alguns jargões que falam para nós assim, você não conhece a minha luta lá em casa. A minha cruz é o meu marido, ou a minha cruz é a minha esposa. A minha cruz é uma enfermidade que o Senhor colocou sobre mim. A minha cruz são os meus filhos. E eu quero te dizer nessa noite que a tua cruz não é nada disso. A tua cruz não é nenhum desses problemas que o Senhor colocou. A tua cruz é você mesmo olhando através dos seus problemas. É você conseguir se transpor, é você conseguir ultrapassar cada um desses problemas, cada um desses limites e paradigmas, e olhar para aquela cruz e enxergar naquela cruz aquele sangue que foi vertido lá, aquele sacrifício que só o único Filho do Altíssimo poderia passar. Queridos, quando eu falo em olhar para a cruz e se ver nela, é para você transpor aquele problema que você acha que é a cruz que o Senhor colocou diante de você e conseguir falar, meu Pai, o que está sobre aquela cruz é muito maior do que isso que eu acho que é o meu problema. O que eu estou vendo lá é um sangue que foi vertido em favor da minha vida, aonde Jesus teve a sua carne triturada e arrancou das mãos de Satanás a minha cédula, o meu pecado, e me deu livre acesso a ele.
Então, eu preciso conseguir olhar além dos meus problemas, além das minhas limitações. Eu preciso conseguir enxergar o sacrifício da cruz, que é muito maior do que toda dor que eu possa estar sentindo, que é muito maior do que qualquer enfermidade, é muito maior do que as minhas limitações, porque a partir dali, é a partir dessa visão daquilo que eu enxergo como sacrifício, que eu vou tomar a decisão de seguir a Jesus. Amém? Então, ali eu estou negando ao meu próprio eu, ali eu estou negando a minha vontade de vingança, eu estou negando as minhas dificuldades. É entender que é do jeito dele, é da maneira dele, é como ele quer. Isso é carregar a minha cruz, é olhar para ela como um ponto de referência e sacrifício. Sabe, queridos, no nosso dia a dia, quando nós acordamos, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, nós já temos que estar nesse espírito de gratidão e rendição diante do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me concedeu mais um dia em saúde. Obrigada por essa cama, obrigada por esse teto. E naquele mesmo momento, você se levanta e já aplica o Efésios 6 sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu já me revisto dessa armadura. Coloca o capacete em mim, já proibindo qualquer seta, qualquer dardo inflamado, qualquer ataque sobre a minha mente. Coloca em mim a couraça da justiça. Eu não aceito que Satanás me envie nenhum dardo inflamado, nenhuma seta sobre mim. Coloca, Senhor, o cinturão sobre mim. Coloca os sapatos de ferro, que são também sapatos de fogo, porque mesmo quando eu estiver indo à padaria ou em qualquer outro lugar aleatório, eu estarei pisando em serpentes, escorpiões, como ele me ordenou em Lucas 10, 19. Eu estarei repreendendo o inimigo, mesmo achando que eu não estou em batalha. Senhor, me entrega o escudo em nome do Senhor Jesus, porque com esse escudo, aqueles raios, aquelas pedras de tropeço, aquelas setas enviadas por Satanás, elas vão bater e vão voltar. E aqui a espada que é a palavra do Senhor, a espada que tem que estar aqui nas minhas entranhas, no meu coração e na minha mente, por onde eu for. E eu já me revisto. Ao acordar, eu já me capacito. Eu já coloco Satanás para correr. Porque quando eu me revisto dessa armadura, eu estou falando para Satanás, aqui não. Aqui não, porque a minha vitória é certa. Então, queridos, com todos os nossos problemas e as limitações, se eu olhar para essa cruz, eu vou me fortalecer e eu já vou saber, em nome de Jesus, blindar a minha mente. Eu já estou dizendo para Satanás, olha, o sacrifício daquela cruz é muito maior do que a tua perseguição na minha vida. E é por isso que eu te enfrento, e eu te enfrento de frente. Eu não te enfrento como os amalequitas enfrentavam, eu te enfrento cara a cara, porque aquele que está em mim é muito maior, em nome do Senhor Jesus. E aí você levanta a cabeça, e aí você tem o ímpeto de marchar, porque você sabe que tem uma enfermidade, você sabe que tem um problema conjugal, você sabe que tem um problema financeiro ou na tua empresa, mas quando você transpõe esses problemas e os teus olhos olham para aquele sacrifício da cruz, você fala, ficou tudo pequeno. Sabe por que ficou pequeno? Que o meu Deus é tão grande que ele vai desbaratar tudo isso, e eu vou marchar, eu vou erguer a minha cabeça, porque eu estou olhando para esse Jesus que me respalda. Amém? Então, nós sabemos que nós temos um sol da justiça, um Deus que luta e que guerreia por nós, que vai à frente das nossas batalhas, onde nós não precisamos de guerrear, ele guerreia por nós. Então, o Senhor é aquele que baixa decretos a nosso favor, e ele já disse que nós somos mais do que vencedores. Queridos, decretos são ordenanças do Senhor sobre a nossa vida, e decretos são para aqueles que estão ativos, que estão no fronte da batalha. O Senhor Deus jamais vai enviar decretos para aquele que está de braços cruzados, que está de fora da guerra. O Senhor jamais vai enviar decretos para aquele que está na área de comodismo. O decreto é decreto de vitória, é decreto para se colocar de pé, pegar as suas armas e marchar. Decretos são para os corajosos, valentes e vencedores. Então você precisa prestar atenção, porque quando Deus liberou decretos para Esther,
ele decretou um decreto sobre o decreto, porque só o Deus Altíssimo pode fazer isso. Naquela época, queridos, quando o rei batia o carimbo sobre um decreto, esse decreto era irrevogável. E ali, naquela passagem de Esther, nós sabemos que já estava decretado a morte de todo o povo de Israel. E através de quem? Através da vida de uma amalequita. Sim, Amã era descendente, era uma amalequita, queridos. Olha só, quando lá atrás o Senhor pediu que se exterminasse esse povo, ele queria que toda a maldade fosse exterminada, mas lá na frente nós vemos a ação de uma amalequita ainda, que não havia sido exterminado. Mas o Senhor Deus, ele baixou um decreto sobre Esther, porque Esther estava ali em obediência, e tem um versículo, queridos, que serve como referência para as nossas vidas, que está em Esther 4, 14b. E é muito interessante, porque é como se o Senhor estivesse falando para mim e para você nessa noite. Quem sabe se não foi para este dia, para este propósito, que o Senhor te colocou neste lugar e nesta posição. E o Senhor está falando para cada um de vocês nessa noite, porque muitas vezes você não entende, Senhor, por que o Senhor me colocou naquele lugar? Senhor, por que o Senhor está permitindo essa afronta na minha vida? Senhor, por que eu estou perecendo tanto? Senhor, por que eu estou sendo tão humilhada neste lugar? E o Senhor fala com você nesta noite, quem sabe se não foi para isso que eu te coloquei neste lugar e nesta posição? Porque eu quero revogar decretos a teu favor, eu quero baixar decretos sobre o decreto, porque só eu tenho poder para fazer isso. Queridos, basta um obediente no meio de uma multidão. Se você é um obediente na tua empresa, se você é um cristão, se a luz e a glória do Senhor resplandece sobre a tua vida, você pode ser só um, mas você está com o maioral. Então, se o Senhor te colocou naquele lugar, continue como um valente, continue olhando para a cruz e transpondo aos seus problemas e às suas limitações, porque o Senhor nessa noite está baixando decretos a teu favor, amém? E o Senhor então pergunta, onde estão os meus soldados valentes? Aonde estão os corajosos, os obedientes, os resignados, aqueles que estão prontos a se alinhar, aqueles que estão prontos a vestir a capa da humildade, aqueles que são submissos, aqueles que querem a santidade e a purificação, aqueles que hão de fazer a oferta subir ao meu incensário como cheiro suave e agradável ao Senhor. O Senhor pergunta nessa noite, onde estão aqueles filhos que ainda descem à casa do oleiro para produzir aquele azeite especial? Aonde estão? Queridos, eu quero te dizer nessa noite que há um óleo específico para cada candeia. Noiva prudente, há um óleo específico para a tua cadeia. E eu dou um recado para as nécias, nem o melhor ouro puro de Ofir pode comprar este azeite para a tua candeia, não pode. Não pode, sabe por quê? Este azeite não tem preço, mas esse azeite tem códigos. Queridos, esse azeite tem códigos. Quando você desce à casa do oleiro, ou seja, quando você desce em rendição, quando você desce em humildade, quando você vai para o secreto com o Senhor, que você pisa ali no lagar, que você amassa o fruto da oliveira, e você vai pisando, e você vai chorando, e a tua lágrima vai descendo, e é como se você estivesse como aquele fruto sendo passado pela moega, sendo exprimido. Queridos, naquele momento, você produz o azeite mais puro e refinado. Só que esse azeite, ele tem o teu DNA, e é por isso que só ele se encaixa na tua menorá e na tua candeia. O azeite da tua irmã não servirá para a tua candeia. O teu azeite não servirá para o teu cônjuge. O teu azeite não servirá para ser vendido, porque ele tem o teu código. Um código que precisa ser desenvolvido somente por você. Isso é muito especial, porque quando Jesus nos toca, ele nos toca de uma forma tão sobrenatural, que o que está sobre ele, a luz que está sobre ele, resplandece em nós, e essa luz acende a nossa candeia de uma tal forma
que nem se ela for colocada embaixo da cama, ela vai se apagar, porque essa candeia é uma candeia que sobressai até mesmo nas trevas. Até mesmo os demônios precisam se submeter à ordem do grande eu sou. Então, queridos, esse óleo é um óleo sobrenatural que tem códigos, ele tem o teu DNA e ele só será desenvolvido na tua intimidade com o Senhor. Então, o Senhor está falando para nós hoje, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e pegue a tua cruz. Queridos, negue o medo, negue a tua insegurança, negue os teus paradigmas, negue a religiosidade, negue-se. Nem mesmo a religiosidade pode nos ajudar em momento algum. Queridos, o Senhor está falando, poda as tuas arestas, arranca tudo que serve de pedra de tropeço, arranca tudo que está te impedindo, se alinha hoje, se alinha agora comigo, porque é o tempo de alinhamento com o Senhor. Talvez os nossos sonhos não se realizaram ainda, não se concretizaram ainda, porque eu estou nesse momento de desalinhamento com o Senhor. Imagina, queridos, enxerga no espiritual que há uma linha tênue que nos liga direto ao trono da glória do Senhor. Quando nós falamos no desalinhamento, é no sentido figurado. Você está fora dessa linha, por algum motivo, algo se desalinhou na tua vida. E se você não está ainda no lugar e no centro da vontade do Senhor, é o momento de se alinhar e de se render ao Senhor, porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não arromba portas, mas Ele é um Deus justo, e Ele pede que nós tenhamos um espírito de retidão. Queridos, o Senhor nos criou para um propósito muito, muito de eternidade. E ali eu quero falar para você um pouquinho, rapidamente, do Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo que serve de base para o meu trabalho, principalmente. Eu trabalho muito com a limpeza de base, que é a cura de alma, por isso a gente fala muito de DNA, a gente fala muito de espírito de retidão, de alinhamento, a gente fala muito de raízes, porque é a base de onde nós viemos e fomos construídos. E o Salmo 139, para mim, ele serve de base, sabe por quê? Ele fala dos 3 atributos de Deus. Ele começa ali do versículo 1 ao 6, onde ele fala da onisciência de Deus, que é tremendo, é um Deus onisciente, é um Deus poderoso. Do verso de 7 ao 12, ele fala da onipresença de Deus, ou seja, esse Deus está em todos os lugares, esse Deus está aqui comigo, ele está em Portugal, ele está na França, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. E do 13 ao 18, ele fala da onipotência desse Deus. Ele é um Deus onipotência, ele é um Deus que baixa decreto sobre decreto, ele é um Deus que dá ordem a teu favor, ele é um Deus que abre o mar vermelho, ele é um Deus que move montanhas, ele é um Deus que pode todas as coisas, e ele continua operando sinais e maravilhas ainda hoje. E ele fala também do 19 ao 24, aí é a parte onde o salmista, alguns teólogos defendem que ele pode ter sido escrito por Zacarias, mas a maioria dos teólogos fala que pelos dizeres e pelas peculiaridades das palavras, ele só pode ter sido escrito por Davi, e a gente sempre se refere a Davi, a maneira como ele se refere ao Senhor, que ele fala dessa grandiosidade desse Deus que é soberano, que é onipotente, onisciente, onipresente. E aí aqui ele demonstra algo, mostrando essa pequenez do homem. Então, essa última parte parece que não se harmoniza com todos os anteriores, falando de um Deus soberano, mas ele fica enraivecido de pensar que como alguém pode odiar esse Deus, como alguém pode não seguir os mandatos desse Deus, como alguém ainda não teve os seus olhos abertos para esse Deus. Mas aqui, nesse Salmo 139, é tão tremendo que quando nós falamos de planos de eternidade, quando o Senhor fala para nós que Ele nos conhece antes de sermos uma substância informe, queridos, isso mexe comigo, isso mexe com as minhas entranhas, porque quando Ele chama o profeta Jeremias, ele fala, quando o profeta Jeremias tenta resistir ao chamado,
Ele fala para o profeta Jeremias, eu te chamei no ventre da tua mãe. Quando ele chama o profeta Jeremias, ele quer dizer que ele foi chamado quando já houve uma concepção. Mas aqui no Salmo 139, ele está falando para mim e para você, eu te chamei antes de você, antes da sua concepção, antes de você ser uma substância informe. E aqui mesmo, nesse Salmo 139, ele fala, eu tenho toda a tua história escrita aqui no meu livro. Então, queridos, o nosso plano de eternidade já foi determinado por ele, que são os nossos desenhos de eternidade. Então, queridos, quando nós não submetemos a esse Deus, quando nós não nos rendemos a ele, nesse espírito de humildade, quando nós não obedecemos, nós estamos transgredindo ao plano original, nós estamos fugindo do plano de salvação que ele tem para nós, daquilo que ele já decretou sobre a minha vida. E nós ficamos como o povo de Israel ali no deserto, rodando, 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 porque nós murmuramos, porque nós desobedecemos, porque nós saímos da vontade dele, ao invés de olharmos para ele, aqui como ele falou no verso 23, quer me seguir? Negue-se e tome a sua cruz. É muito mais fácil para cada um de nós, como filhos e servos, olharmos para ele como nosso Redentor e segui-lo, do que ficarmos resistindo, porque assim nós estamos resistindo à palavra e ao plano de eternidade. E é tão interessante que aqui, quando ele fala assim, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Meus queridos, nós temos que ser corajosos e intrépidos para fazer essa oração. Senhor, me sonda e vê se há em mim algum caminho mau, porque se há em mim algum caminho mau, eu quero que o Senhor arranque com todas as forças, arranca com raiz e tudo, porque tudo que eu quero é fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, o Senhor nos chama nessa noite para alinharmos os nossos caminhos à vontade dele e a voltarmos ao plano original. E eu quero te perguntar nessa noite, quem é você neste plano? Qual que é a tua função? Qual que é o teu chamado? Para pensar nesse momento. Você está executando aquilo que o Senhor te chamou para executar? Você está no centro da vontade do Senhor? Se você não está, é por isso que as coisas estão dando errado. É por isso que as portas estão se fechando. Porque é necessário obedecer, é necessário se colocar nesse lugar de misericórdia, é necessário percorrer esse caminho de eternidade com o Senhor. E tem pessoas que não estão exercendo a função às quais o Senhor as chamou para exercer. Tem pessoas que estão com as portas trancadas porque elas insistem em fazer um papel que não é o papel que o Senhor as chamou. Elas insistem em estar no lugar onde não é o lugar que o Senhor determinou. E eu quero te perguntar nessa noite se você está disposto a deixar Adonai, o Senhor, a mexer, a movimentar a tua vida da maneira que ele precisa movimentar. Tem pessoas que receberam ordem para marchar e estão paralisadas até hoje. Tem pessoas que já receberam ordens de mudança de território, mas não obedeceram à voz de Adonai. E o Senhor, queridos, o Senhor, ele tem poder para nos dar essa ordem, porque ele conhece. Ele é o autor do plano de eternidade. Queridos, então nós precisamos entender que se nós não estivermos no centro da vontade do Senhor, nada vai fluir na nossa vida. E eu quero te perguntar nessa noite, você também quer seguir a Jesus? Você também quer fazer parte desse plano de eternidade? Porque o Senhor tem falado, o Senhor está me mostrando que tem pessoas aqui que estão em lugares errados. Tem pessoas aqui que não ouviram a voz de Adonai falando, esteja no lugar aonde eu mandei você estar. Muda de território quando eu te mandar mudar de território. Tem pessoas aqui que o Senhor quer abrir as visões. E eu quero orar com você nesta noite, sabe? Porque nós seguimos as festas bíblicas, nós cumprimos as festas bíblicas, e nós sabemos que o calendário bíblico ele tem 2 anos novos, ele tem um ano novo civil e um ano novo religioso. E ali nós sabemos que nós estamos vivendo o ano 5784.
E quando nós vamos transliterar esse ano, nós descobrimos que ali dentro tem 3 códigos. Dentro do ano 5784, tem 3 Dalets. Dalet é o portal 4. E ele fala para nós de portas abertas. É o portal do sol da justiça e também abertura de portas. Só que para ativar um pouquinho o seu entendimento, você precisa entender. Assim que o ano 5784 virou, o Senhor fala para nós, eu tenho 3 portas para você. Só que, queridos, se você parar para pensar, como um corpo físico, você não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Eu tenho 3 portas para você, mas para você adentrar as portas novas, você precisa sair da porta velha. E para sair da porta velha, você precisa ser corajoso e intrépido. Você precisa entender que você precisa seguir a Jesus e obedecer ao mandato dele. Então, queridos, o Senhor está me confrontando, o Senhor está me sacudindo e falando, deixa de ser acomodado, tira o comichão dos seus ouvidos. Esse tempo já passou, esse ciclo já se encerrou, agora é hora de marchar, de olhar para frente, de pegar a tua armadura, a tua espada, para adentrar ao novo do Senhor, amém? E eu quero perguntar a você nessa noite, se você quer receber esse novo do Senhor, se você quer receber estes códigos, se você está disposto a descer à casa do oleiro e a desenvolver o mais precioso azeite para que a sua candeia fique acesa, se você está disposto a adentrar nos códigos dos portais da eternidade do Senhor, porque eu quero orar com você nesta noite, amém? Podemos orar, pastoras, ou podemos orar, ou vocês querem, antes da oração, abrir para alguma pergunta? Irmão, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, por favor, que nós vamos estar direcionando diretamente para a apóstola. Alguma dúvida? Amém. É o momento, querida, se vocês quiserem alguma colocação, alguma dúvida, estamos aqui, porque agora nós vamos orar e fazer ativações e liberar sobre a vida de vocês. Queridos, ao iniciarmos e orarmos, desceram muitos anjos aqui. Eu quero te dizer que desceram anjos de cura, desceram anjos de nações, você que tem chamado as nações, o anjo de nação está conectando um com o outro, e isso é muito importante, isso é muito pontual. Tem anjos ministeriais e anjos pessoais aqui, e eu creio que esses anjos estão tocando em vocês, então receba, isso não é loucura, isso é o sobrenatural do Senhor, isso é o que acontece em todas as ministrações, recebam esses sinais, que os teus 5 sentidos sejam ativados agora, que os teus olhos sejam abertos, que as escamas caiam por terra, que as travas sejam retiradas agora, os comichões dos seus ouvidos caiam, porque essa voz que você está escutando é a voz de Adonai, é o Espírito Santo chamando, falando, te direcionando, como ele falou com várias pessoas aqui, que essa mamãezinha seja curada, essa mamãezinha de 86 anos, em nome do Senhor Jesus, que ela seja curada nas suas entranhas, nos seus ossos, em nome do Senhor Jesus, que a Carolina receba a cura em nome de Jesus, porque o Deus da cura está aqui, ele continua curando com sinais e maravilhas, que essas pessoas sejam tocadas agora com o sobrenatural do Senhor, que o DNA do Senhor, o sangue de Yeshua HaMashiach, seja injetado nas células de cada uma dessas pessoas que precisam de cura agora, porque ele tem poder para curar, já foi provado cientificamente que nos nossos cromossomos existem o código de Yavé, que é Yud, Rei, Vav, Rei. Esta é a linguagem hebraica que o Antigo Testamento foi escrito, portanto, para Alisson também. Nós decretamos a cura para o Alisson também. Portanto, queridos, essas são as letras vivas, os portais vivos, o Aleph Beit, que é o como é que se diz?
O alfabeto hebraico, o Aleph Beito, tem 22 portais. Portanto, são 22 ministros vivos. Eles são letras e eles são números. Em cada um desses portais atua um ministro. Então, queridos, receba a presença desses anjos agora e sejam tocados. E dentro dos nossos cromossomos já foi codificado através dos números, eles codificaram e acharam os códigos em hebraico, que são as letras Yud, Rei, Vav, Rei, que quer dizer Yahweh, Yahvé. Então, recebam nas suas entranhas, recebam a cura, recebam o código de Yahvé, recebem em nome do Senhor Jesus a filha Manuela, em nome do Senhor Jesus, Pai, toda esquizofrenia, todo ataque da mente, em nome do Senhor Jesus, esse demônio da esquizofrenia seja manietado agora, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem, seja curada agora, seja preenchida com o sangue do Cordeiro, recebe poder do alto agora sobre a tua vida, que esse demônio que vem contra a tua mente, sai agora no nome santo e glorioso do Cordeiro. Nódulo no seio esquerdo, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor tem poder agora, em nome de Jesus, para jorrar do teu sangue sobre esse nódulo agora. Nódulo, nós te damos uma ordem, seja arrancado agora, porque esse sangue que tem poder de curar, esse sangue que tem poder de restaurar, em nome de Jesus, cura agora. Tem uma filha com síndrome de borderline, Amanda. Senhor, em nome de Jesus, manda fogo na mente agora, ataque na mente, Senhor, esses demônios que atacam a mente, com espírito de loucura, com espírito de esquizofrenia, com espírito de borderline, em nome do Senhor Jesus, com cansaço, com estresse, com apagão, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem agora, demônios sejam manietados, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na dimensão de Adonai agora, Pai, entramos na dimensão de Adonai e liberamos agora bolas de fogo da dimensão de Adonai, fogo de Hashem sobre esses demônios agora, para que eles sejam manietados, para que eles sejam capturados em nome do Senhor Jesus e que venha poder do alto agora, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração para essas vidas, pelo poder que há em Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fale o seu amém aí, concorde, porque como corpo de Cristo está decretado e Adonai é aquele que vem com decreto sobre os decretos, trazendo cura para essas vidas, amém? Amém. Nós podemos orar agora? Podemos orar? Eu quero que aí, de onde você estiver, em nome de Jesus, você possa orar e concordar com essa oração, e tenha liberdade no Espírito, receba no teu Espírito, eu libero agora, Senhor, de espírito para espírito, sobre todas essas vidas que estão aqui presentes, eu libero agora e chamo-as pelo nome de eternidade, pelo plano de eternidade do Senhor, porque Adonai se faz aqui presente. Senhor, tudo que precisa ser alinhado agora. Senhor, em nome de Jesus, eu vejo mudanças de território aqui agora. Eu vejo anjos de nações tocando nas pessoas aqui agora. Eu vejo anjo de curas apostos, anjos do hospital celestial descendo agora com seringas, com tudo aquilo que os teus filhos precisam para cura, para alinhamento em teus corpos. Eu quero liberar uma palavra profética sobre todos aqueles que precisam de curas, sobre todo tipo de enfermidade, seja psicológica, seja emocional e seja física. Eu quero pedir ao Senhor que libere os teus anjos para tocar e visitar essas pessoas em seus leitos durante 7 dias, pelo poder que há em Yeshua HaMashiach. Anjos da cura liberando cura, porque o sangue do Cordeiro, aquele sangue tem poder para curar, para restaurar e alinhar. Receba a tua cura, não abra mão da tua cura. Anjos de fogo te tocando aqui agora, anjos, fogo de Hashem. Tem iniquidades e mazelas que precisam ser deixadas no altar. Tem pessoas aqui que o Senhor está chamando para um alinhamento. Sim, não deixe as raposinhas entrar na tua lavoura. Quando a primeira tentar entrar, já
tira ela com a tua espada de fogo, porque quando entra primeiro, e muitas vezes você se acomoda, dali a pouco tem uma matilha. Não, refuga tudo isso, sai agora, tira agora todas as raposas da tua lavoura, e em nome do Senhor Jesus, firma agora os teus pés sobre a rocha, em nome do Senhor Jesus, seja firmada sobre essa palavra, seja firmada em nome de Jesus sobre esse alinhamento. O Senhor está te chamando nessa noite. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Pegue agora, negue-se agora. Quando você se nega, você abafa o teu eu, você renuncia, você se rende, você veste a capa da humildade e fala: Jesus, eu só quero o Senhor. Eu não quero enxergar mais a minha vontade, eu não quero enxergar mais o meu conhecimento cognitivo, eu não quero enxergar mais o meu achismo, eu só quero enxergar o Senhor. Como meu líder, como meu Senhor, como meu Redentor, eu me rendo. E quando eu me rendo, eu me despojo de toda a carga que eu carrego. E o Senhor está dizendo aqui que tem pessoas que precisam deixar coisas no altar, precisam renunciar, precisam limpar a tua casa, precisam fazer uma faxina, porque Deus é um Deus justo, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de retidão, e Ele não abre mão da tua obediência. Com o Senhor não tem meio termo, com o Senhor é espírito de retidão. E Ele te chama hoje a um alinhamento, Ele te chama hoje para que se restaure o plano original, e para você restaurar o plano original e fazer parte dele, você precisa se render totalmente. Quando você se colocar no centro da vontade do Senhor, aí sim Ele vai alargar as tuas fronteiras, aí sim Ele vai abrir a tua visão, aí sim Ele vai entender que você, em rendição, já pode sim receber os decretos dEle para a tua vida. Amém, queridos? Amém, amém? Eu passo a palavra para vocês, queridas Fabiana, pastora Fabiana e pastora Alexandra. Amém, glória a Deus. Meu Deus, que palavra poderosa. Falei na obediência no início, não é? Quando eu disse que parti para o Brasil, passei uma temporada lá e obedeci ao Senhor, e Deus proveu também tremendamente. Deus é fiel. Então, quando você está assim alinhado e você obedece ao Senhor, meu Deus, as coisas começam a fluir, você entende que é Deus que está lhe levando para alguma dimensão, algum lugar, né? Deus é poderoso, Deus é fiel. Então, essa palavra, com certeza, que foi direcionada não só para uma, mas para muita gente aqui, muitas pessoas, muitas mulheres de Deus e homens de Deus que estão aqui escutando, né, e participando deste culto online. Estou muito feliz. Mais uma vez, eu digo aqui que estou muito feliz por você ter aceito o nosso humilde convite. E eu gostaria, apóstolo, de perguntar à senhora se a senhora faz mentoria, né? A senhora faz mentoria, e se para as pessoas entrarem em contato com a senhora, né, para falar mais sobre o seu ministério, e se seria através do Instagram, do Facebook, qual seria uma forma das pessoas entrarem em contato com a senhora? Eu faço mentoria, sim, com essa parte da limpeza, da cura, né, mesmo porque, assim, esse é o meu trabalho, né, eu tenho um ministério aqui, mas esse é o forte do ministério, é essa limpeza. Então, até tem pessoas aqui de um grupo de mentoria nosso, que estão aqui, e é a maneira como o Senhor nos permite, né, então a gente tá, colocou a mãozinha aí, glória a Deus, Beto, bom te ver aí. A gente faz esse trabalho tanto de aconselhamento como de mentoria também. Eu ministro cursos bíblicos também, curso do calendário bíblico, da Lashon Hará, tudo que é ligado à palavra do Senhor, na medida do possível. Às vezes eu consigo fazer aqui presencial, mas com a agenda de viagens, né? A gente pega isso num tempo que a gente consegue cumprir, para não ficar meio devedora também. Atendo presencialmente, porque a limpeza de base, ela leva sessões, não é verdade? Então, assim, quando a gente trabalha isso em mentoria,
dia, a gente faz a parte mais grossa, a parte que é comum com todos juntos, e quando tem ali as peculiaridades, aquelas coisas mais sérias que precisam ser trabalhadas, a gente faz de forma individualizada para também não expor a pessoa, né? Mas pode entrar, eu não sei se a senhora colocou o Instagram aí, mas eu também posso compartilhar o meu contato, né? Sim, eu compartilhei aqui o Instagram, colocar aqui de novo. Entre em contato nesse Instagram aqui, né, Eliana Bueno. Isso. Tem uma intercessora minha aqui, minha querida, se você me permitir, eu vou pedir para ela colocar também o telefone, Sim, pode. porque se alguém... Pode colocar no chat. Se alguém quiser, viu, Daiane, faz favor, querida, de colocar lá. Amém, amém. Apóstola, está prevista a senhora vir para a Europa, mas antes fale dessa conferência que vai haver em julho, seria onde? Em Minas Gerais? Sim, essa conferência vai ser em Belo Horizonte no último final de semana de julho, 27 e 28. A conferência fala de identidade, memórias de eternidade, né? Até eu entro falando sobre o DNA, a limpeza desse DNA, porque é isso que a gente fala com o Senhor, né? Que o Senhor fala que nós carregamos a maldição até a quarta geração. E tem muitas coisas do nosso histórico que nós não conhecemos, e muitas vezes, numa certa altura da nossa vida, nós achamos que a gente está em parafuso, que está dando alguma confusão na nossa vida, e a gente não consegue entender que tem muitas coisas que nós carregamos ali, porque a nossa herança física, a gente pode falar, olha, eu não quero essa casa, porque essa casa me traz más lembranças, eu não quero essa herança, mas a herança que nós carregamos no nosso DNA, para nós ficarmos livres dela, nós precisamos de renunciar. Sabe? Então, esse é o trabalho que muitas vezes a gente não entende por que nós estamos desalinhados e estamos em rebeldia e não conseguimos obedecer ao Senhor. Então, isso é bíblico, isso precisa ser alinhado, né? Todos os nossos pecados, todas as raízes, porque tudo na nossa vida tem uma raiz, tem um porquê. E quando a gente está ali nessa briga constante, espiritualmente falando, que muitas pessoas falam, eu não consigo prosseguir, o meu trabalho não consegue ir para frente, eu não consigo me sentir feliz, mas eu sou uma cristã, eu vou para a igreja. Então, a gente começa a fazer um mapeamento na vida dessas pessoas para poder entender se tem alguma coisa espiritual. Muitas vezes, as pessoas estão em cativeiro, ou tem até mesmo uma legião, ou demônios, entidades agindo na vida dessas pessoas. Então, assim, são coisas que, né, um trabalho que o Senhor deu para a gente mostrar para essas pessoas. E ali, na conferência, nós vamos falar essa questão da identidade, que fala das memórias de eternidade, aonde a gente faz várias ativações na vida das pessoas, para que elas também possam deslanchar, porque muitas vezes o que você precisa é de algumas ativações, para que você possa romper com o Senhor, né? Amém. Romper até o seu ministério, né? Porque às vezes a pessoa está, né, presa em alguma cadeia, né? E, digamos, apóstola, e para as pessoas fazer inscrição? Acho que já encerrou, não foi isso a inscrição? Então, a de Belo Horizonte já encerrou porque ela está, acho que desde janeiro, né, aberta, já encerrou, infelizmente, assim, felizmente pelo trabalho, mas infelizmente que não temos mais vagas sobrando. Mas... Quem sabe estende mais uma turma boa, né, um lote maior, as pessoas possam né? participar, né? Mas assim, aí no final de setembro nós ainda estamos em oração, se o Senhor permitir, será em Portugal. Eita glória! Então, Eu está na vou colocar Europa agora, e olha, se conecta aí, sigam a apóstola Eliana e vocês vão ficar por dentro, né? Quando sair, tiver comprometido assim, definido em Portugal, vocês vão divulgar o banner, né? Você e a apóstola Ulei disse também que bênção do Senhor, tem o amor de Cristo por ela, e vai ser muito lindo. É um ministério muito poderoso que Deus deu a essas apóstolas, viu? Que Deus abençoe esse ministério tremendamente. Amém. Glória. Amém. E é isso. Então, vamos agora, né, encerrar aqui. E estamos muito felizes e queremos que
isso repita outras vezes, né, pastora Fabiana? O que é que você acha? Em nome de Jesus, já está marcado já na eternidade. Tenho certeza. Então, vamos aqui fazer uma breve oração, né? E encerrar aqui. Muito triste, que eu queria ouvir mais. Eu queria mais saber dos portais. Eu fiquei assim, porque, olha, Mas compra o livro, mas compra o livro. os portais é algo muito poderoso. Se todo mundo souber como é poderoso os portais, sabe? Porque quando eu cheguei do Brasil, quando cheguei aqui, que eu fui orar no meu quarto, eu senti o céu assim aberto, foi assim um negócio assim, porque aqui eu oro muito no meu quarto, né? E lá eu tava em outra casa e depois fui para outro apartamento, quer dizer, eu não fiquei num lugar fixo, né, todo o tempo. Mas aqui é algo assim que eu vi assim os céus abertos. Eu disse, meu Deus, o que é isso? É muito poderoso, eu achei muito lindo isso. É como se a gente tivesse chegado em casa, sabe? A presença de Deus do Senhor está em todo lugar, mas quando a gente ora muito em um lugar, em um certo ambiente, Tem um altar que foi levantado ali. eu acho que no mundo espiritual aquilo ali é rasgado, né? É assim, é forte demais. Então, eu estou muito feliz. Eu costumo falar, pastora, que eu estou aqui na minha torre de vigia, eu chamo de torre de vigia, e tem gente que chama quarto de guerra, quarto de oração. Eu falo assim, olha, a nossa casa inteira, ela precisa ser consagrada ao Senhor. Sim. Mas nós temos que ter um cantinho, que é o altar que a gente estabelece com o Senhor. E tem um código, uma chave, que eu ativo esse altar, que é o Salmo 122. Que eu falo assim, olha, ali naquela passagem, quando o Senhor, né, quando ele fala, assim como o Senhor estabeleceu o teu trono de justiça na cidade de Davi, estabelece aqui. Aí eu falo com o Senhor, estabelece aqui na minha torre de vigia, aí eu falo, está linkada, da terra ao teu trono de glória. E a presença é tão grande, que quando eu trago pessoas aqui, elas falam, gente, tem um fogo aqui nesse lugar, tem um fogo. Foi lógico, aqui foi estabelecido um altar para o Senhor. Então eu falo, queridos, a nossa casa inteira, ela tem que ser casa de oração e ela tem que ter o cheiro suave para o Senhor e a arca da aliança. Mas quando a gente se direciona para o nosso altar de adoração, queridos, o inimigo que está ao derredor, ele já bate em retirada, ele fala, acabou, essa mulher vai orar agora, esse homem vai tirar a espada agora, naquele lugar de fogo, aí ele já bate em retirada. E quando eu cheguei, olha, eu já marchei nessa casa, já ungi tudo e já fui para o secreto aqui, foi poderoso demais. Eu senti, meu Jesus, e comecei a dar os decretos aqui, eu acho que os capetas devem ter dito, vixe, chegou ela, chegou ela. Ela veio com mais fogo. E é assim, é muito forte, né? E sabe o que eu estava observando? Que tanta autoridade é essa que Deus lhe deu, apóstolo? Meu Deus, o que é isso, hein? Meu Deus, você falando, eu via muita autoridade, assim, sabe? É, é algo, assim, muito forte mesmo, assim. No mundo espiritual, você tem um banner lá, viu? Tem um Amém, banner minha lá. querida. Amém, é isso mesmo. É uma autoridade, porque assim, eu fluo muito no portal 21, que é o Shin, né? Que são as chamas de fogo, de fé, paz e misericórdia. E é uma autoridade, minha querida, que só pode vir do Senhor. É uma autoridade que muitas vezes a gente se sente pequenininho desse tamanho, mas quando você sobe, abre os lábios para falar no nome de Adonai, essa autoridade ela multiplica e triplica, porque é por Ele, e é isso mesmo. É verdade. Sabe eu conversando com outras pessoas que têm certa religiosidade, né? E eu pensei assim, meu Deus, eu fiquei olhando essa pessoa com essa religiosidade, ela falando igual aqueles fariseus, né? Assim, orando de joelho e tudo, mas eu vendo uma certa religiosidade e eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou tão pequenininha, quando eu me coloco de joelho, eu sinto uma presença, parece que a gente liga assim a chave. É assim, é uma chave mesmo que a gente tem, que Deus deu a gente. É poderoso demais. E eu disse, não sou melhor do que ninguém, mas eu sinto que aquela pessoa que tem a religiosidade, né, que eu não vou dizer qual a religião dela,
mas ela fica, né, falando aquelas mesmas palavras, a mesma coisa, e a gente não, a gente fala do coração para o coração, meu Deus, é da fonte, ai, Jesus, a gente entra assim dentro da fonte, dentro dele a gente entra, oh, glória, Jesus, oh, Jesus, como tu é poderoso, e é isso. Então vamos, a pastora Fabiana está tendo guerra aí, porque o filhote dela está sempre acordando, então temos que encerrar. Então vai ter vigília, que já é 00h14, tá bom demais. Então, que Deus abençoe, apóstolo, que Deus venha assim, manifestar poderosamente, assim, né, nas suas ministrações, nas suas mentorias, em nome de Jesus Cristo, que Deus fale grandemente com você, que os portais se abram mais ainda, ou que outros portais venham se abrir em nome de Jesus, ou que o Senhor esteja sempre com vocês, que as bênçãos do Senhor corram até você e sua família, alcance a sua família em nome de Jesus Cristo. Que a misericórdia dele venha sobre a sua família e sobre cada um que está aqui neste culto online, recebendo todas essas bênçãos em dobro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a casa de cada uma, em nome de Jesus, pairando sobre a casa de cada uma e abençoando cada uma em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Amém. Deus abençoe. Obrigada, amadas. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês grandemente, viu? Obrigada, apóstolo. Nós te agradecemos. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima Frank Pro, sexta-feira. jetzt erhältlich in dein... Deus permitir. Estamos juntos quinta-feira. Deus abençoe a todos.